Fala pessoal, mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu trouxe esse quadro para mostrar para vocês aqui como a gente identificou um caso de um cliente onde ele precisava enviar uma média de 20 cargas para o estado do Mato Grosso, saindo aqui de São Paulo, e nós identificamos uma lacuna, né? um custo elevado em mais de 70 mil reais dessas 20 cargas que ele precisava entregar para os seus clientes. Vamos lá. Hoje a gente vai mostrar nesse quadro como que a gente conseguiu enxergar de forma simples, rápida e fácil esse custo de quase 70 mil reais. Meu nome é Gustavo Rocha, há mais de 9 anos atuo no mercado de transporte de cargas. Já atendi diversas transportadoras e também indústrias, embarcadores que precisam despachar os seus materiais ou trazer matéria-prima, enfim, transportar suas mercadorias do ponto A ao ponto B, certo? E hoje vou trazer aqui no quadro essa questão do nosso cliente que nos procurou após ter feito diversas cotações com mais de 5 transportadoras, identificou um custo menor, com melhor prazo, e acabou fechando com essa transportadora e nos trouxe depois para a gente poder analisar, certo? Então vamos lá. Para começar, a carga ela está saindo de Cabreúva, São Paulo, tá? Então vamos lá. Cabreúva para Sorriso, no Mato Grosso, onde está ocorrendo essa obra, certo? Cabreúva para Sorriso. O cliente nos passou que essa carga possui uma média de 10 toneladas. 10 tons, certo? Nota fiscal por carga, uma média de uns 200 mil. Por que é importante a gente saber desse valor da nota fiscal? Para a gente poder calcular o seguro dessa mercadoria, tá? A gente precisa sempre saber o valor da nota fiscal, tá? Isso antes de carregar, tá? A gente precisa saber do valor da nota fiscal para poder gerar o orçamento para o cliente. Para a gente saber quanto vai gastar de seguro, qual que é o risco, né? Como que vai funcionar. Então é muito importante a gente saber o valor da nota fiscal. Ele passou para mim que cada peça variava entre 10 a 13 metros de comprimento. Ou seja, eu precisava de um implemento, né? A gente precisa de um implemento para poder carregar esse material de no mínimo 13 metros. Então, carreta 13 metros, tá? Então, com essas informações, a gente pegou, né, e elaborou quanto que custaria o veículo, né, o terceiro, que essa transportadora, ela trabalha, que trouxe ali, né, a menor cotação, ela trabalha nesse modo misto, tendo parte como frota própria e outra parte como agregados e terceiros. E bem provável que essa operação seria transportada por terceiros, justamente porque frota própria, em sua grande maioria das vezes, ela vai estar em operações fixas, certo? Então, nesse caso, como seria uma operação ali sazonal, que precisaria transportar 20 cargas dentro de um período, então essa rota provavelmente seria executada com terceiros. Então vamos lá. Aqui de Cabreúva para Sorriso, arredondando pela melhor rota, né, pela rota mais eficiente, a gente vai ter aí 1.900 quilômetros, certo? 1.900 quilômetros. E de custo, tabela ANTT piso mínimo de frete estava marcando 12.139 reais e 56 centavos, certo? Piso, tá? Aí, pedágio. O pedágio ele não pode ser incluso dentro desses 12.139. Por quê? O pedágio, pela lei, ele deve ser pago à parte do valor do frete, tá? Então, de pedágio, para um veículo com essa capacidade, para 10 toneladas, né, 13 metros, tem que ser uma carreta
de preferência com 5 eixos. Ah, posso colocar numa 6 eixos, uma LS? Poder pode, porém o piso vai mudar, né? Se aumentar um eixo, automaticamente o valor do frete ele encarece. Por isso, não é o mais eficiente. O equipamento mais eficiente para esse frete seria uma carreta de 5 eixos. Então vamos lá. O pedágio para uma carreta com 5 eixos, ele ficou dentro dessa rota R$ 1.195,30, tá? Esses são os custos somente do veículo, entre piso mínimo de frete e pedágio. A soma total dos dois, vamos ter 13 mil. Deixa eu pegar a calculadora aqui, gente, porque fica mais fácil, né? Vamos lá, 12.139,56 mais 1.195,30. Vamos ter o total de R$ 13.334,86 de custo por veículo, tá? A transportadora que cobrou o frete mais barato, né, no caso, ela cobrou desse embarcador o valor de R$ 21 mil, tá? Vamos lá. 21K, tá? Desse valor, vamos supor que vai depender muito ali do enquadramento em questão que a empresa está, né? Se é lucro presumido, lucro real. Mas vamos colocar aí uma média aí das transportadoras, eles sempre vão descontar aí uma média de entre 18% a 20% em cima do valor ali total ali que foi cobrado do serviço. Então vamos lá, menos 20%, certo? 21 menos 20%, a gente vai ter aí 16.800, tá? 16.800, certo? Isso daqui seria o que a transportadora vai receber, os 21, e descontando ali os 20%, entre imposto, custo fixo, enfim, arredondando 20%, sobraria 16.800 de cada carga, tá? Então vamos lá, 16.800 menos 13.334,86, que é o preço do frete, né, que vai ter que ser pago ao motorista, né, ao terceiro, seja ele TAC ou ETC, né, sobraria por carga o valor de 3.465,14. Esse seria o lucro que a transportadora está tendo, mesmo sem possuir um caminhão próprio. Aqui, ela vai operar com um terceiro, né? Ela vai subcontratar. Ela vai pegar o frete aqui desse embarcador, vai chamar ali o seu João, que tem um caminhão. Ô, seu João, tem um frete aqui para você. Você está disponível? Tem interesse? Seu João fala, tô disponível. Aí ela pega e fala, ó, consigo pagar valor tabela NTT, que seria esses 12.139 mais o valor do pedágio, que daria esse valor do frete, tá? Ela pagando isso, ela cobraria isso ali do cliente, 21 mil, que foi o menor orçamento que esse cliente conseguiu para essa demanda de 20 cargas, né, que ele precisava atender, né, o cliente deles lá, e sobraria isso de lucro dentro dessa operação, certo? Então, o que acontece? Vamos colocar aqui que teve 20 cargas, né? Aí coloca aí esse valor, né, de quase 3.500 vezes 20. A gente vai ter 69 mil, né? Vou pagar aqui. A gente vai ter 69.302,80 dentro dessas 20 cargas dessa operação. Certo? Então, o cliente não é dono desse caminhão, né? A transportadora não é dona desse caminhão, ela vai subcontratar, só vai emitir aqui os documentos, né? E vai fazer toda a parte operacional, e ela vai ter um lucro de quase 70 mil reais.
O que as empresas devem começar a enxergar? Esse processo, ele pode ser muito bem controlado pela sua própria equipe. Porque você vai pagar para uma outra empresa que nem possui o equipamento, ela só vai ali intermediar, né, vai cuidar ali de toda a parte operacional e vai te custar mais, 70 mil reais. Vamos colocar que esse cliente ele faça essas 20 cargas por mês. Vamos arredondar aí para 70 mil, tá? 70 mil vezes 12, a gente está falando aí de 840 mil reais no ano. Olha só, que número expressivo, certo? Então, é muito importante a gente analisar, né, todos esses pontos, porque, querendo ou não, quase R$ 1 milhão somente numa operação assim simples, certo? Às vezes a tua empresa ela não está tendo uma margem de lucro tão expressiva, porque às vezes a gestão ela está fraca. E se você controla todos os pontos da tua cadeia, desde processo, né, industrialização, desde compra de materiais, né, insumos, depois transporte, questões tributárias, né? Se você não analisa tudo isso, algum ponto vai escoar o teu lucro. E por isso que a gente veio para o mercado, para a gente poder passar essa nossa experiência para você, embarcador, poder economizar, né, esse valor em cada contratação que você necessita aí na sua operação. Então é isso. Esse vídeo foi mais para mostrar possibilidades que existem, né, no mercado. Muitas empresas, 99% das empresas, não conseguem enxergar, né, principalmente as pequenas e médias empresas, mas a gente vê esse caminho pelos grandes players, né? Os grandes players a gente vê JBS com a U-Boi, transporte de animais, né, vivos. Então, eles chegaram forte no mercado, nesse modelo Asset Light, que é você possuir a tecnologia, mas tudo o restante você terceiriza. É um movimento muito utilizado lá fora, né? A gente vê várias empresas lá nos Estados Unidos, Europa, entre outros lugares, que utilizam esse modelo de Asset Light. Eles controlam os dados, mas implementos caros, caminhão, tudo essas outras questões, eles terceirizam. Então, a gente vê aqui no Brasil JBS, Cowboy, a gente vê o grupo Votorantim com a Muts, vemos também Mercado Livre fazendo isso, né? Onde eles têm ali frota própria, mas grande parte da demanda eles subcontratam, né? Subcontratam outras transportadoras, Shopee, enfim. E essas transportadoras, o mais engraçado é isso, essas transportadoras que Shopee, Mercado Livre contratam para poder atender a operação, boa parte já tem ali uma fatia ali de frota própria, mas a grande maioria é do mercado terceiro, né? Igual esse caso aqui dessa transportadora, que iria colocar ali um caminhão de um autônomo ou uma outra transportadora que possui ali o caminhão, tá parado, ou sei lá, a transportadora é lá do Sorriso e ela veio descarregar uma carga aqui em São Paulo, ela precisa voltar para poder carregar de novo e assim por diante. Então, é assim que funciona o mercado, certo? Então, é muito importante a gente poder olhar isso. E não somente JBS, Mercado Livre, Shopee, Grupo Votorantim, como eu acabei de falar, a Gerdau, né, com a G2L, quem mais que a gente pode colocar aqui como exemplo? Eu acho que é isso, já deu para ter uma noção. E por que os pequenos e médios continuam deixando os fretes na mão de transportadoras que às vezes nem prestam um serviço de qualidade, um valor caro, e ainda assim vocês acabam ficando na mão deles ter ali o caminhão para poder carregar no momento, ou de confiar que a carga vai chegar em tal dia, né, sem ter dados nenhum, indicadores nenhum, né, tudo na falácia, no achismo. Então isso é muito perigoso, tá? Porque querendo ou não, quando você controla todas as etapas da cadeia, né, do processo, você consegue passar uma melhor experiência para o seu cliente, certo? E isso é muito importante. E se você gostou desse vídeo, quer saber mais como internalizar o transporte, a tua logística própria,
sem precisar montar equipe, sem precisar ficar quebrando a cabeça, tá? Deixa com quem sabe resolver. Vou deixar o link aqui agora. Entra no link, fala com um de nossos consultores, tá? E a gente vai ter o prazer de poder te atender e ver a melhor solução para o seu negócio. Um grande abraço e até a próxima.